Olá, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da Palavra de Deus. Como os irmãos sabem, estamos estudando esses dias sobre avivamento espiritual e eu quero passar mais um pouquinho desse tema com os irmãos nesse dia. Que Deus possa iluminar a sua mente, seu coração, para que você entenda o verdadeiro sentido da palavra de Deus, o que é avivamento espiritual. Quero ler o texto de Atos capítulo 2, que é o mais usado por nós para falar de avivamento, apesar que a Bíblia toda tem várias referências de grandes avivamentos que aconteceram no caminhar da história, mas esse foi o mais notório, que foi o início da igreja, que prevalece até nos dias atuais, né? Foi logo depois da ascensão do Senhor Jesus ao céu. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Esse é o texto inicial da nossa lição de hoje. Eu queria citar hoje algumas características do avivamento espiritual. A primeira característica eu quero chamar de objetivo. Deus sempre faz isso com um objetivo. Em tempo de muita seca espiritual, de muitas dificuldades espirituais, quando a igreja, quando o povo chamado povo de Deus está muito longe de Deus, está desviado, está apagado, Deus levanta alguém para buscar a Ele e acontece o avivamento. Então Deus tem sempre um objetivo, que é trazer para perto de si o seu povo. O texto que nós lemos diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Lugar onde? Em Jerusalém, onde Jesus ordenou que estivessem. Jesus, quando estava subindo aos céus, a Bíblia diz que havia ali no monte cerca de 120 pessoas que o viram subir, e ele já tinha falado com eles assim: vocês vão receber um poder, uma capacitação para evangelizar, para pregar o evangelho. Mas vocês precisam ficar em Jerusalém até que esse poder venha. Sem poder vocês não conseguirão pregar, a perseguição vai ser muito, vocês não vão suportar, e não vai fazer o efeito desejado. Então vocês fiquem em Jerusalém até receber este poder. Então a Bíblia conta assim que eles estavam reunidos ali num cenáculo, em oração, estavam assentados no momento que veio o Espírito Santo. Foi a inauguração espiritual da Igreja de Cristo na terra, a descida do Espírito Santo, e ali aconteceu aquele episódio das línguas de fogo, do vento impetuoso, deles falarem em outras línguas, e começou ali a Igreja do Senhor. Então havia um objetivo de Deus por trás de tudo aquilo. Ou seja, a obediência ou a submissão à vontade de Deus é o primeiro quesito para ser abençoado pelo Senhor. Foi o que disse Samuel a Saul: melhor obedecer do que sacrificar. Samuel havia falado com Saul naquela época: você fique aqui, eu vou e volto. Quando eu voltar, nós vamos oferecer o sacrifício. E Saul ficou ali com o povo, mas os soldados começaram a dispersar, e Saul chamou o povo assim: vem cá que eu mesmo vou oferecer o sacrifício. E Saul ofereceu o sacrifício, foi rejeitado por Deus, porque Samuel chegou e viu e falou assim: você não pode oferecer sacrifício, você não é sacerdote, você é rei. Então cada um tem a sua função no reino de Deus. E Samuel falou assim: será que Deus tem tanto prazer assim em sacrifício? Deus tem prazer em que você o obedeça. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então Deus tem prazer na obediência. Quando alguém obedece a Deus,
ele recebe as bênçãos de Deus. A igreja de Cristo funciona como uma engrenagem. Se faltar um dente da engrenagem, ela não funciona perfeitamente. Nessa engrenagem, cada um de nós seria um dente daquela roda, daquela engrenagem, que casa certinho com o outro e faz a máquina funcionar. Mas se quebrar um ou se faltar um, a máquina não funciona com perfeição. Por isso nós precisamos sempre da direção de Deus ao escolher pessoas para ocupar posições no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, para que essa engrenagem funcione, para que dê certo uns com os outros, para que se case direitinho. Segundo, se faltar óleo não funciona. A engrenagem seca, ela corrói, ela range, ela faz muito barulho às vezes e não produz o que precisa produzir. No nosso caso, o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está atuando entre nós, quando ele tem essa liberdade, ele lubrifica esta máquina, ele faz que uma engrenagem encaixe na outra e tudo dê certo. A igreja do Senhor funciona na direção do Espírito Santo, que a torna macia e fácil de conduzir. Então, se faltar o óleo do Espírito, a igreja não funciona. E terceiro, se rodar na direção contrária também não funciona. Tem muitas pessoas que querem fazer, têm o talento, têm a boa vontade, mas quer fazer do jeito dele. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um jeito de fazer as coisas que é o jeito dele. E só funciona se eu fizer do jeito de Deus. Eu posso ser sábio, ter talento, ter um chamado, ter sabedoria, mas se eu não concordar com a vontade de Deus e querer fazer do meu jeito, não vai dar certo. Então é necessário que seja do jeito da vontade de Deus. Não posso rodar o contrário da engrenagem do jeito que Deus determinou que rodasse. O primeiro impulso ou empurrão para que aconteça um avivamento espiritual é dado por Deus. Ninguém é mais interessado do que Deus de que a sua igreja viva um avivamento. A vontade de Deus é que a igreja seja abençoada. A vontade de Deus sempre foi ter um povo abençoado, um povo obediente, submisso à sua vontade, dependente dele, que ele pudesse cuidar. Você se lembra quando Jesus passou perto de Jerusalém, naquele dia que ele estava chegando pela última vez em Jerusalém, que o povo começou a andar na frente do Senhor Jesus, eles arrumaram um burrinho para ele montar, eles jogavam as suas vestes na rua e folhas de palmeiras, e a Bíblia diz assim que eles cantavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus viu a cidade de Jerusalém, lá do alto ele chorou, disse assim: ah, Jerusalém, que mata profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo de cima, você não quis, e eis que o seu tempo está passando. É assim que Deus vê o seu povo, como se fossem pintinhos, os quais ele gostaria de proteger, de guardar sob as suas asas. Então, muitas vezes a gente não entende isso. Deus quer que a sua igreja seja abençoada. Geralmente Deus começa com um homem. Quase todos os avivamentos acontecidos na Bíblia, a gente vai ter a oportunidade de discorrer alguns, começou com uma pessoa. Deus tocou no coração de um homem, abriu o seu entendimento, e dali começou-se a buscar a Deus. Vejam, por exemplo, Abacuque. Abacuque chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra e fiquei alarmado, eu temi, eu estou com medo, porque o que está acontecendo está muito complicado, parece que o Senhor não está vendo nada, não está ouvindo nada, o povo está sofrendo e eu estou alarmado. E dali começou a busca por uma resposta de Deus, e quando Deus o respondeu, ele foi o operante ali de um grande avivamento vindo da parte de Deus. Nós vemos também Isaías. Isaías viu o Senhor no templo e temeu morrer sem estar preparado. Quando Isaías viu aquela glória de Deus, Deus assentado num alto e sublime trono, as suas vestes enchendo todo o templo, os serafins voando de um lado para o outro e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que Isaías tremeu
e disse: estou morto, vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, vou morrer. E na mesma hora um serafim voou, pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías e falou assim: seus lábios foram purificados, você não é mais homem de lábios impuros. E daí para frente Deus levantou Isaías como profeta e foi um grande profeta do Senhor, porque teve um encontro com Deus ali no templo e sua vida foi transformada. Vemos, por exemplo, Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar para livrá-lo dos midianitas, porque diz a história que todos os anos o povo judeu plantava, e na época da colheita os midianitas vinham como um bando de gafanhotos que levava tudo que eles colhiam, inclusive o gado, e não deixava nada. Então Gideão pegou o seu trigo e falou assim: vou malhar meu trigo lá no lagar, porque não vamos procurar trigo no lagar. Lagar é lugar de uva e não é tempo de uva. Ele estava lá malhando trigo, o Senhor apareceu para ele, chamou ele de homem valoroso e disse: vai nessa sua força e livra o povo de Israel. E ele tentou se esquivar, tentou sair fora, falando com o Senhor que ele não era capaz, que ele era o menor da nação, que ele não tinha condição, e Deus foi insistindo com ele, falou assim: eu serei contigo. Dali começou uma grande transformação daquela nação, através de Gideão, que se colocou à disposição de Deus. Vemos em 2 Crônicas, capítulo 34, o avivamento que houve no tempo do rei Josias. É uma história muito linda, se você tiver tempo depois dá uma lida. 2 Crônicas 34. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Ele era dirigido por conselheiros, porque não tinha idade para tomar decisões. E ele foi promovendo uma mudança no reino. E um dia ele pediu aos sacerdotes que fizessem uma limpeza no templo. O templo estava abandonado lá, cheio de poeira, cheio de coisas amontoadas. E os sacerdotes foram dar uma limpeza no templo, e o sacerdote Ilquias, fazendo essa tal faxina, encontrou o livro da lei. O livro estava sumido há muito tempo. Ninguém estava lendo mais o livro da Torá. Eu até me lembrei de uma irmã certo dia, que o pastor foi visitá-la, e o pastor perguntou: irmã, você tem lido a Bíblia? Eu disse: ô pastor, eu perdi meu óculos, não consigo achá-lo, eu não consigo ler sem óculos. Ele falou assim: pega a sua Bíblia lá. Ela pegou a Bíblia, quando ela pegou, o óculos estava dentro da Bíblia. Então essa Bíblia estava tão abandonada que ela esqueceu o óculos dentro dela e não encontrou mais. Assim estava o livro da lei lá no templo do rei Josias. E quando o Ilquias achou aquele livro, trouxe para o rei e falou assim: o rei, eu achei o livro da lei. E o rei começou a ler aquele livro, e ele viu que estava tudo errado. Ele falou assim: certamente o Senhor está muito irado conosco, vamos dar uma consertada nesse negócio, porque senão nós vamos perecer. E temeu, e teve muito temor de Deus e medo da ira de Deus sobre ele e sobre o povo. E houve ali uma grande mudança, uma grande transformação, restauração do culto a Deus, pedido de perdão e conserto naquela nação, e foi um grande avivamento. E por fim, nós vemos no texto ainda que lemos de Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, que estava ainda abalado com os últimos acontecimentos. Pedro havia negado Jesus na sua prisão, e logo depois da ressurreição de Jesus, ele teve aquele encontro ali na praia com Jesus, e Jesus o restaurou, mas ele ainda estava desconfiado, ainda abalado, abatido por ter negado o Senhor. E depois de mais de 3 anos caminhando com Jesus, ele agora não tinha mais Jesus por perto, ele estava juntamente com os apóstolos preso naquele cenáculo ali, com medo dos judeus, né? Esperando ali a promessa de Jesus se cumprir na sua vida. E a Bíblia conta que quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eu posso ver a cena de Pedro se levantando e chegando na janela daquele cenáculo, e gritou para o povo que estava lá fora, e começou a pregar sobre Jesus com toda a ousadia, com a sabedoria que ele não tinha antes, porque estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia conta que naquele dia foram 3.000 almas convertidas ao Senhor e foram batizadas, porque um homem se colocou diante de Deus e abriu seu coração para ser instrumento de Deus. A segunda característica é gente. O texto
Diz assim que havia em Jerusalém naqueles dias judeus que temiam a Deus de todas as nações do mundo. Era a época da Páscoa, ou da festa do Pentecostes, e o povo veio para a festa, e todo mundo que era judeu veio das suas cidades para Jerusalém. Jerusalém estava cheia de gente. Foi uma época propícia para que o Espírito Santo fizesse um mover ali para alcançar aquelas vidas. E quando Pedro começou a fazer a sua pregação ali, juntou gente de todo lado. E quando o Espírito Santo começou a usar aqueles apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas, porém os judeus que moravam em outras nações, que falavam outras línguas, os entendiam como se fosse na sua própria língua. Foi uma obra tremenda do Espírito Santo para alcançar aquelas vidas naquele dia. Porque o objetivo de Deus sempre foi e sempre será alcançar o povo, sem exceção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Ele chama aquele que estiver com o coração disposto, aquele que quiser. Como o Senhor Jesus disse no último dia da festa, lá no Evangelho, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, a segunda característica é que Deus sempre age onde tem gente, porque o objetivo de Deus é alcançar pessoas. A terceira característica é a capacitação. Eles nunca entenderam como aqueles homens semi-analfabetos se levantaram cheios do poder do Espírito Santo e com uma sabedoria sobrenatural que convencia as pessoas, não deixando dúvida de que aqueles homens tiveram uma experiência sobrenatural e foram transformados no seu interior. Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, aqueles discípulos de Jesus estavam ali cheios do poder de Deus, por isso tinham uma grande sabedoria. O Espírito de Deus dá essa sabedoria às pessoas. Eu estava lendo num livro certa feita que um missionário foi enviado por Deus para o México. Quando ele chegou no México, Deus falou assim: você vai pregar para aqueles colhedores de feijão. Havia um mutirão de pessoas colhendo feijão lá no terreno lá, e aquele missionário foi para lá. Quando ele chegou lá, Deus falou assim: prega a palavra. Ele falou assim: Senhor, mas eu não sei uma letra dessa língua desse povo. E Deus falou assim: prega a palavra. Quando ele subiu num palanque improvisado e começou a falar das coisas de Deus, levantou uma mulher lá do meio da multidão e veio e se colocou ao lado dele e ia traduzindo tudo que ele falava na língua daquele povo. E depois ele foi conversar com aquela mulher, ela falou assim: eu também não sei a língua, não, foi Deus que me deu. Então Deus dá essa sabedoria quando alguém se coloca à disposição de Deus. Deus tem todo o recurso que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, toda a ferramenta necessária, Ele tem. E Ele dá àquele que quer, àquele que busca. Então, homens semi-analfabetos se levantaram cheios do poder do Espírito Santo e com sabedoria sobrenatural pregavam a palavra e ninguém os questionava, porque estavam cheios do poder de Deus. Aquele medo inicial que eu falei, quando os discípulos estavam naquele cenáculo ali com medo dos judeus, aquele medo se transformou em ousadia. Ousadia essa que os levou a enfrentar até a morte pelo Evangelho. Tanto é que a Bíblia conta que Pedro e João chegaram ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, havia um coxo que pedia esmola na porta. E aquele coxo pediu esmola a Pedro e João, e Pedro levantou e falou assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou e saiu saltando. E por causa desta cura, os sacerdotes mandaram prender a Pedro e João. Mas quando os prenderam, falaram assim: nós estamos determinando que vocês não falem mais no nome de Jesus. E Pedro mais o João, olhando para aqueles sacerdotes, para aqueles homens da lei, falaram assim: olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não podemos nos calar, porque nós estamos falando da verdade. E aquele povo, aqueles homens se convenceram que Pedro e João haviam andado com Jesus por causa do conhecimento que eles tinham da obra de Deus através de Jesus. A igreja primitiva era movida por esse poder e chegou até os confins da terra. Em Atos capítulo 17, verso 6, o povo onde Paulo chegou diz: esses homens que têm transtornado o mundo chegaram até nós.
Então o Evangelho foi expandindo e ocupou todo o espaço que havia. Todo mundo daquela época conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através deste poder que foi começado no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e trouxe o maior avivamento da história. Não era emocionalismo instantâneo, como já vimos tantas vezes. Quantas vezes missionários ou pregadores visitam as igrejas, mas ao irem embora levam consigo toda aquela euforia e a igreja volta à sua rotina. Já vi tantas vezes a igreja recebe missionários que vieram da África, por exemplo, contando histórias mirabolantes de curas, de milagres, e a igreja fica empolgada e faz um barulhão e fica, parece que passando por um avivamento, mas o dia que aqueles missionários vão embora, levam também a euforia, levam a alegria, levam tudo, e a igreja volta a viver da maneira que era antes, no vazio. Porque é só emoção, a emoção não faz a obra de Deus, a emoção só serve para alegrar o nosso coração, mas ela vai embora e nos deixa. Mas aquele avivamento ali era algo que não era emocionalismo, mas era o poder de Deus operando. Era um estado constante da igreja, que é embalada pelo poder do Espírito Santo, constrangida a proclamar o Evangelho, que é as boas novas. Não podemos deixar de falar disso, Pedro. Não podemos ficar calados diante de uma situação dessa. Nós estamos com a verdade, o povo perdido, nós precisamos falar. Não era só festa de confraternização, mas era o pensamento e o sentimento do povo. A Bíblia diz lá em Atos que eles tinham tudo em comum, e um era a alma do outro, e cada um pensava igual ao outro, e havia um só pensamento. Por isso a igreja prosperou naqueles dias. Não era só o barulho de um culto animado, pois quantas vezes isso acontece, quando termina a reunião, os crentes voltam para casa vazios, deixando para trás a emoção que era passageira. Quantas vezes temos passado por emoções passageiras, mas quando a gente sai do culto, às vezes nem lembra que palavra que foi pregada, a gente esquece tudo, porque era passageiro, era um momento de emoção somente, que não fez nenhuma transformação no nosso interior. Então, o que nós precisamos? O que a igreja do Senhor do momento precisa? Primeiro, um avivamento que nos traga de volta o mover do Espírito Santo e que anda tão inativo na igreja por causa do formalismo religioso da nossa liturgia. Nós estamos cheios de regras. Por isso, muitas vezes, o Espírito Santo não tem lugar em nosso meio, porque nós queremos determinar como e onde ele vai agir, e o Espírito Santo ele é soberano. Então, o formalismo religioso da nossa liturgia e a hipocrisia e a vaidade de pessoas que recebem talentos especiais e os usam para promoção pessoal. Tem muitas pessoas usando o talento de Deus para se promover a si mesmo. E neste lugar, o Espírito de Deus não tem vez, não tem voz, porque as pessoas querem aparecer. De que precisamos? Um avivamento que traga de volta os crentes a congregar. E quantos têm deixado a congregação? Quantos têm deixado de participar? Congregar e compartilhar bênçãos espirituais, milagres e testemunhos. Pois a palavra de Deus diz, Paulo falando aos Coríntios, assim, quando vocês reúnem, um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem cântico espiritual, muitos têm testemunhos para contar, e a igreja se edifica uns aos outros, falando das grandezas de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida, nos seus meios. Precisamos de um avivamento que volte à igreja o padrão bíblico de Atos dos Apóstolos, onde em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos, e a cada dia o Senhor acrescentava as almas que iam sendo salvas. Então o temor do Senhor está em baixa nos dias atuais. Estamos misturando tudo. Não estamos mais distinguindo Deus das outras coisas. Então está faltando esse temor, esse padrão bíblico de Atos dos Apóstolos. Precisamos de um avivamento que levante obreiros segundo o coração de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tementes a Deus e isentos do pecado, isentos da prática do pecado. Precisamos de um avivamento que nos leve à prática tão falada e pouco exercida
do culto racional, onde gastamos tempo com oração e com a leitura da palavra de Deus. Que a nossa Bíblia não fique perdida como daquela mulher, né, que nós esquecemos até o óculos dentro da Bíblia. Que ela possa ser um instrumento usado todos os dias, que a sua Bíblia fique amarela, que a sua Bíblia fique esfolada de tanto você usá-la. Ela foi feita para isso, para ser lida. A palavra de Deus lida, ela é o poder de Deus falando conosco. A palavra de Deus fechada num canto do armário, ela é apenas mais um livro que não produz efeito nenhum na nossa vida. Não adianta nada eu ter 5, 6 exemplares da Bíblia, Bíblias de estudo, Bíblia disso, Bíblia daquilo, se eu não uso ler, se eu não estudo a palavra de Deus, eu estou perdendo o meu tempo. Um avivamento que nos leve de volta ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, como está em Apocalipse, pois evoluímos tanto, crescemos tanto, que trocamos tudo pelas redes sociais que não alimentam a nossa alma. Passamos muito tempo nos divertindo, mas a nossa alma está faminta. Avivamento que nos leva de volta a buscar os dons espirituais, voltando a ser instrumento na mão de Deus. Um avivamento que recoloca a igreja no devido lugar, que é amada por Deus, respeitada pelos adversários e temida pelo diabo. Quando a igreja do Senhor se levanta, cheia do poder de Deus, até o diabo teme, porque a igreja tem o poder de Deus na sua vida. Como dói, como nos entristece ver pessoas que sem nenhuma referência espiritual falam mal da igreja, denegrindo a imagem da noiva do Cordeiro. Mas nós somos os culpados, nós temos dado margem para que as pessoas falem. Quantos têm corrompido a palavra de Deus? Quantos têm se enriquecido às custas da obra de Deus, deixando margem para que as pessoas falem mal da igreja? E eles generalizam tudo e misturam tudo, todo mundo é igreja. Eles não querem nem saber se alguém está andando certo, eles falam em nome da igreja. E denegrindo a imagem da noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor é uma obra tão grandiosa, operada por Cristo, que se misturou com os preceitos do mundo, deixando o temor do Senhor em segundo lugar. Deus muitas vezes não tem sido o primeiro em nossas vidas. O reino de Deus não tem sido o primeiro lugar em nossas vidas, mas tem ficado para depois. Primeiro eu vou viver, primeiro eu vou trabalhar, primeiro eu vou me divertir, primeiro vem o lazer, depois eu cuido de alguma coisa das coisas de Deus. Nós não temos mais tempo para fazer as coisas de Deus. Não somos totalmente submissos. Tem um corinho antigo que a gente cantava, que diz: quero voltar ao início de tudo, quero me reencontrar com o Senhor, quero rever meus conceitos estão errados, eu preciso rever, eu preciso dar uma mexida na minha bagagem, ver onde está errado, o que precisa ser mudado. Eu quero reconstruir um relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus muitas vezes está um pouco abalado por causa da nossa negligência. Você quer ter uma vida na presença de Deus, uma vida avivada, precisa rever os seus conceitos, precisa voltar ao início. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Jesus fez uma reclamação à igreja de Éfeso, dizendo: tenho porém contra ti que deixasse o primeiro amor. Eu mencionei isso na lição passada. A igreja havia esfriado, aquela chama poderosa, aquele primeiro amor, aquela paixão por Cristo havia cessado. A igreja passou a viver como antigamente. A gente muitas vezes, quando converge, joga um monte de coisa fora, mas depois a gente começa a voltar com aquilo para o nosso armário, voltar com aqueles lixos, aqueles bagulhos, tudo para o lugar que estava antes. E esquece que houve uma transformação, que houve uma mudança, que agora é vida nova, que é tudo novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Então, nós precisamos pensar que essa chama do Espírito Santo que está em nós precisa ser reavivada, que nós precisamos dar uma chance a Deus para transformar nossas vidas. Quando a igreja for avivada, muitas almas virão aos pés do Senhor.
Não será só festa, mas será bênção, será fruto. Deus espera de nós o fruto do Espírito. Esse fruto é produzido quando nós nos colocamos na inteira dependência do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um entendimento, abra o nosso entendimento para entender que quem faz a obra em nós e através de nós é o Espírito de Deus. E ele tem sido apagado por causa das nossas negligências. Então vamos abrir o nosso coração para Deus e pedir a Deus que nos mande um avivamento, que avive a chama do Espírito no nosso coração, para que a obra do Senhor continue e cresça para a glória de Deus. Deus te abençoe nesse dia, fique na paz do Senhor.